E hoje o que nós queremos ministrar, o que Deus falou no meu coração, é sobre a glória dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. E hoje, se você está com alguém aí do seu lado, tendo ou não tendo intimidade, diga assim para ele: você foi criado para revelar a glória de Deus. O pastor vai falar sobre criação hoje, o criacionismo, lá de Gênesis capítulo 1, mais ou menos, irmão, você vai entender. Mas quando nós entendemos que nós fomos criados para revelar a glória de Deus, eu quero te deixar um ponto de interrogação. Essa noite é uma noite de festa, né, como já falaram, uma noite de ceia, uma noite de, foi um dia dos pais, fria, gelado, mas eu queria deixar uma pergunta para você. No finalzinho dessa ministração, você responde para você mesmo, porque eu acredito que uma mensagem, a palavra, quando ela vem, e nós estamos transmitindo essa palavra, né, e essa palavra vai alcançar corações. Você que está online também, reflita nessa pergunta: o que você tem feito? A vida que você tem levado? A atitude que você está tendo no seu dia a dia, como esposo, como pai, como filho, tem revelado a glória de Deus? Aquilo que nós fazemos, e isso, sabe, veio assim, sabe, como uma revelação essa semana no meu coração, no meu espírito, a palavra a qual Deus dá para me ministrar, tem revelado quem eu sou ou tem revelado quem Deus é? Aquilo que você tem feito, ei, vem cá, aquilo que você tem sido no seu dia a dia, tem revelado a glória de Deus? Pastor, mas eu não faço nada, eu nem trabalho. No seu bairro, no seu prédio, na sua vizinhança, aquilo que você tem feito tem revelado quem Deus é? Porque, irmãos, há umas 2 semanas atrás, eu fui ministrar num velório, e na maioria dos velórios, a maioria dos pastores fala um versículo clássico: do pó você veio, para o pó você volta. Já ouviu isso, Rafa? A maioria fala isso. E ali eu fiquei, olha, peraí, tem algo aí que nós podemos refletir. Eu vim do pó, todos aqui viemos do pó, e do pó nós voltaremos, o pó nós voltaremos. Só que entre um pó e outro, existe algo no meio, chamado propósito. Hoje, todos nós aqui somos um pó levantado, um dia nós seremos um pó deitado, mas no meio, entre um pó e outro, existe um propósito. E aquilo que eu tenho vivido na minha vida, tem transmitido a glória de Deus para as pessoas que estão ao meu derredor? Aquilo que você tem vivido na sua casa, suas atitudes, tem revelado quem Deus é? Aquilo que você é no seu dia a dia, talvez você é muito efetivo, eficiente na rede social, tem revelado a glória de Deus ou tem revelado quem você é? E Deus fez essa pergunta para mim. Não responda, em nome de Jesus, seja educado, não cutuque ninguém do lado. Não estou pedindo para você perguntar isso para ninguém. Essa pergunta ela veio para mim, eu estou dividindo ela com você. E no dia dos pais, quem você tem sido como pai dentro da sua casa? Ah, pastor, mas eu não sou criado, não fui criado pelo meu pai. Então quem tem sido você? Pastor, mas eu não vivo com o pai dos meus filhos. Quem tem sido você como sacerdotisa dentro da sua casa? Porque, irmãos, a imagem paterna, ela tem o seu valor, mas hoje a imagem da sacerdotisa dentro de uma casa também tem o seu valor. E essa imagem, quem tem revelado, que Deus que tem revelado nas nossas atitudes? Abra sua Bíblia. E hoje nós vamos ministrar um versículo. Livro de Isaías 43. Isaías 43, põe na tela para nós. Isaías 43, a versão é a NVI. 43, apenas o versículo 7. 43, versículo 7. E diz assim: se você não achou, se você não trouxe a sua Bíblia, é importante que você compre a sua Bíblia de papel, bonita, para você escrever, rabiscar, anotar. Mas também tem no próprio bloco de notas, você consegue fazer isso. Isaías 43, versículo 7 vai dizer assim: todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei,
Quem aqui foi criado por Deus, irmãos? Só esses, todos nós somos criados por Deus. A quem eu criei para a minha... Para que Deus te criou? Não é para você fazer biquinho, não é para você levar a vida que você quer. Você não foi criado, vai dar problema, mas eu vou falar. Você não foi criado para viver o seu querer, você foi criado para a glória de Deus. Eu criei para a minha glória. A quem formei e fiz. Nós vamos falar um pouquinho, irmão, do criacionismo, em pleno Dia dos Pais. Criacionismo. Para quê? Para quem Deus te criou? Às vezes nós achamos que eu vou fazer a minha vontade, eu tenho o meu querer, porque eu sou assim, vou morrer assim, eu sou assim, porque eu gosto disso, eu vou fazer isso. E às vezes esquecemos de se perguntar, para que eu fui criado? Isaías aqui, ele escreve para um povo na Babilônia, e esse povo estava exilado. Esse povo aqui, a quem Isaías escreve, Deus usa a boca de Isaías para escrever para um povo que estava em exílio, mas esse povo tinha perdido a sua própria identidade. É um povo preso, que perdeu a sua própria identidade, e quando nós perdemos a nossa identidade, já dá problema. Quando você esquece quem você é, quando as circunstâncias da sua vida, você começa a se esquecer quem você é em Deus, para por aqui. Nós não podemos, irmãos, esquecer a nossa identidade. Você é filho e filha amado do Senhor. Nós não podemos se esquecer disso. Aqui esse povo se esqueceram quem eles eram. E aí Isaías escreve para esse povo. E Deus diz assim, Deus por meio do profeta lembra, eu criei vocês para a minha glória. Eu criei vocês para a minha glória. E nesse Dia dos Pais, eu não vou pregar aqui só para pai. Eu sei que tem mãe, eu sei que tem filho, eu sei que tem pessoas aqui que nem pai é. Mas o que eu quero chamar aqui, isso aqui é um chamado urgente, irmãos. Porque a imagem paterna dentro dos próprios lares estão sendo deturpadas, estão sendo distorcidas. Muitas das vezes pai não está assumindo o seu próprio posicionamento e esquecendo quem ele é, primeiramente em Cristo. Ei, você foi chamado para ser o profeta e o sacerdote do seu lar. Não abra mão disso. Uma vez que você abre mão disso, você se cala, você se fecha, outras pessoas vão falar através da sua boca, aquilo que você não quer, aquilo que Deus vai, muitas das vezes, querer usar você, se você não se posicionar como sacerdote do seu lar. Quem vai se posicionar? E aqui Isaías está escrevendo para um povo, cadê o Augusto? Foi embora. Não foi não, chama ele aí, Tainá. O mundo, irmãos, a qual a imagem paterna, eu não sei se só eu que tenho percebido isso, tem sido desvalorizado por alguns movimentos, também acredito. Alguns movimentos, muitas das vezes feministas, vem crescendo, nada contra, não sou machista ao ponto de entender que as mulheres não têm o seu valor. Mas lembre-se, a imagem paterna, ela não pode ser distorcida dentro de um lar. Primeiro ponto que eu quero que você anote, nós somos criados para a glória de Deus. Ou seja, aqui Deus fala assim, criei para a minha glória. A glória de Deus é um brilho visível em nós. Será que você pode entender isso? A glória de Deus é um brilho visível em nós através do nosso, repete comigo, caráter. Mais alto, caráter. Agora vai dar problema. Porque se a glória de Deus é um brilho visível no nosso caráter, quando Deus diz assim, criei para a minha glória, Ele está dizendo assim, a sua vida reflete quem eu sou. Ixi, agora ninguém entendeu nada. Vou explicar para você entender. Aqui Isaías está dizendo assim, que Deus nos criou para a glória dEle. Se a glória dEle é através do nosso caráter, se a glória dEle reflete quem é Deus, quem tem sido Deus dentro da sua casa, se você representa Deus, eu vou falar só primeiramente da sua casa, que nós vamos entrar um pouquinho mais fundo, entrar um pouquinho mais no profundo, mas quem tem sido você primeiramente dentro do seu lar?
se você reflete o caráter de Deus dentro do seu lar, como pai, como filho, como irmão, como mãe, como cunhada, como primo, quem tem sido você? Se Deus os criou para a glória dele, se a glória dele é visível o seu caráter, quem tem sido você dentro da sua própria casa? Exemplo, o que um pai significa? Exemplo, se nós como pai, se você como mãe tem sido alguém amoroso. Sabe quando nós, irmãos, refletimos a glória de Deus? Sabe quando nós temos a certeza que nós fomos criados para a glória do Senhor? É quando nós primeiramente temos um espelho de Deus dentro da nossa casa. Nós somos o próprio espelho de Deus dentro da nossa casa. E Deus, Ele é amor. Deus, Ele não significa apenas alguém amoroso. Deus, Ele não significa apenas alguém legal. Deus, Ele não significa alguém que te dá o que você quer. Deus, como pai, Ele não significa alguém que um dia você estava perdido ou encontrou. Deus é muito mais do que isso. Deus é o próprio amor. E a Bíblia vai dizer, se você quiser abrir aí, se você quiser colocar aqui na tela, 1 João 4,8, coloca para nós aí. Hoje eu vou dar bastante trabalho lá para o pessoal da projeção. 1 João 4,8, olha o que a Bíblia diz. 1 João 4,8. Aos seus discípulos tinham ido à cidade. Não, é 1 João, irmã. 1 João. Aí está no João. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Quem não ama, não conhece. Quem não ama, não conhece. Porque Deus é o quê? Se Deus é amor, vem cá, se Deus é amor, como nós temos tratado aqueles que moram debaixo do mesmo teto? Se nós queremos ser o espelho de Deus, nós fomos criados para a glória dEle, nós fomos criados para representar Ele aqui, e aí nós achamos que, não, é só porque é dia dos pais. Não, você mãe, como você tem criado o seu filho em amor? Olha o que a Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é o próprio amor. Como que nós podemos amar? Como que nós não podemos não amar as pessoas e dizer que ama as pessoas que estão do nosso lado? Qual é o amor que nós temos derramado? E aí nós vamos dizer que nós amamos a Deus que nós nem vemos. Há um recado do céu hoje para a nossa geração. Se nós queremos ser o espelho dos céus aqui na terra, comece a desabrochar o amor que existe dentro de você, primeiramente com aqueles que vivem do seu lado. Sabe, irmão, ontem, na sexta-feira, nós estávamos aqui numa reunião com o louvor, e Deus me deu uma palavra sobre Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 35, que dizia que o sacerdote e o levita desciam do templo, porque eles iam adorar. Porque o levita, ele subia no templo, orava, servia por algum momento, servia por um período, e logo ele descia. E foi proposital. Por quê? Porque Jesus, ele foi confrontado, perguntaram a seguinte coisa para ele, falou assim: Jesus, o que é verdadeiramente o amor? Ele falou: simplesmente amar o seu Deus acima de todas as coisas, amar o seu irmão. E ao contrário, amar o seu irmão e amar Deus acima de todas as coisas. E aí ele conta essa parábola. Isso é uma parábola, ele dá exemplo. E o exemplo que Jesus dá é o seguinte: iam descendo, porque Jerusalém, o templo em Jerusalém era bem no alto. Iam descendo um sacerdote, e quando o sacerdote ia descendo pelo caminho, havia alguém que tinha sido assaltado, espancado, estava tudo ensanguentado, jogado no chão. E quando o sacerdote ele sai do templo, ele passa por aquele cidadão todo ensanguentado, que provavelmente tinha vindo do templo adorar. E ele faz o que, irmãos? Responde comigo: nada. Sabe por que ele não faz nada? Porque a escala dele no templo já tinha vencido. Ele não estava mais escalado para ficar no templo. O tempo de servidão dele no templo já tinha ido. E novamente Jesus fala:
e depois desceu um levita, e o levita também, a Bíblia vai falar que o levita passa para o outro lado. Por quê? 2 Crônicas capítulo 34, se eu não me engano o endereço, se não for me perdoe, mas acho que é Crônicas 34, Davi, ele muda toda uma escala, porque o sacerdote e o levita não tinha escala, isso foi mudado no reinado de Davi. O sacerdote ele morava no templo, o levita ele morava no templo, mas Davi ele começa a fazer escala entre o sacerdote e o levita, porque não confunda o sacerdócio com o ministério dos levitas. Uma coisa, outra coisa, nós pregamos isso em um outro momento. Está para você entender o que significa Lucas 10, capítulo 25 até o 35. E novamente desce o levita, que também cumpriu a escala. Sabe qual é a grande questão, irmãos? É que às vezes nós achamos que nós só devemos adorar, só devemos glorificar a Deus dentro do templo. Sabe qual é a grande questão hoje do povo evangélico? E isso eu me incluo dentro disso. É que nós achamos que a segunda-feira nós não precisamos adorar. A segunda-feira não precisa de adoração, que nós estamos preocupados com a escala, minha escala na quarta-feira. E é na quarta-feira que eu preciso vir para o culto para adorar o Senhor. É no domingo que eu preciso me consagrar, porque no domingo eu preciso ouvir Deus falar comigo. Nós estamos vivendo de escala em escala, achando que o culto acontece na quarta e o culto acontece no domingo. Mas olha o que Jesus aqui encerra dizendo: e ia passando um samaritano. Agora a pergunta é: por que, Luan, que o samaritano ele não desce do templo? Eis a pergunta. Porque o samaritano era proibido de entrar no templo. O samaritano não poderia entrar no templo por causa de uma lei. Os samaritanos não se davam com os judeus. E o samaritano que não poderia entrar dentro do templo para adorar, não tinha religiosidade nenhuma. E o samaritano, quando ele vê aquele rapaz todo ensanguentado, todo arrebentado, todo quebrado, ele para. E dentro da mochila do samaritano tinha 3 elementos, que tinha a atadura, tinha o óleo e tinha o vinho. Mesmo ele não subindo para adorar no templo, ele estava preparando para ser o espelho do Senhor a todo momento, para glorificar Deus todo momento. Sabe, irmãos, e Deus me confrontou e eu compartilhei isso com o louvor. Quem nós temos sido? Nós temos sido esse levita que apenas vamos adorar porque hoje é domingo. Quem nós temos sido? Apenas um sacerdote que vem e prega uma boa mensagem. Quem nós temos sido? Um bom músico que vem, ensaia e está top. Quem nós temos sido? Alguém que organiza a parte estrutural, organiza toda uma parte de um culto. Ou nós temos sido esse samaritano que vai ter óleo, que vai ter atadura e que vai ter o vinho, que representa toda uma alegria. Sabe, irmãos, nós estamos preocupados. Qual é o próximo culto? Qual é o próximo culto? Se você entender que você é o espelho que reflete a glória do Senhor, amanhã você vai estar com as suas mãos erguidas dentro de um trem, no ponto de ônibus, em qualquer lugar, porque você é um verdadeiro adorador e você reflete o espelho da glória do Senhor sobre a sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa aonde você estiver. Você é esse amor que fala em 1 João capítulo 4 versículo 8. Deus, Ele é amor. Quem você tem sido dentro do seu lar? Se nós não refletirmos, irmãos, a glória do Senhor, nós fomos criados para a glória dEle. Não esqueça disso. Pastor, eu nem sou pai. Não estou falando só apenas de paternidade, meu irmão. Eu estou falando de quem você é em Deus. Você realmente foi criado por Deus. Se você foi criado por Deus, se você entende isso, você está representando Deus aqui na terra. Olha o que diz, abre para nós em Miqueias capítulo 6 versículo 8. Se nós somos criados para a glória de Deus, nós precisamos ser um modelo de justiça. Miqueias, se você tem sua Bíblia aí, abre aí. Miqueias está na Bíblia, irmão. Miqueias está ali perto do livro de Senhores dos Anéis. Vamos lá. Miqueias diz assim, 6:8. Ele mostrou a você, homem,
Ele mostrou você, ó homem, o que é bom o Senhor exige. Pratique o que? Justiça. Ame a fidelidade, ande com humildade com o seu Deus. Ande na verdade, praticando a justiça. Ame a fidelidade. Sabe qual é a grande questão? Nós somos criados por Deus, a glória de Deus. Nós somos criados, irmãos, para um propósito. Do pó você veio, do pó você volta, mas tem um propósito. Olha o que diz o livro de Miqueias. Agora, traz isso para os dias atuais. Você tem praticado justiça nas suas atitudes? Você tem praticado exatamente essa justiça? Não, eu fui criado por Deus, pastor. Eu sou um vaso de honra. Eu sou alguém usado. É por isso que eu vim de blazinho, não, irmão. Eu vim de blazinho, primeiramente, que eu comprei esses dias. E segundo, que está frio. Mas não é só as vestimentas. Eu estou falando da justiça, da verdade. Quando você senta na mesa do seu jantar, ali existe verdade, existe justiça. Ei, cutuca alguém do lado e fala: você foi criado. Você foi criado para revelar a glória de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que tem saído da sua boca, meu irmão? Tem saído fidelidade. Não é contra o pastor, não é sobre mim, é sobre a autoridade que é imposta por Deus, que talvez esteja sobre mim. Mas o que você tem emprestado os seus ouvidos? O que você tem emprestado às suas redes sociais? Existe justiça, existe verdade. Se nós somos criados para a glória de Deus, se eu entendo que eu sou criado para a glória de Deus, eu tenho Ele como meu protetor, como meu provedor. Abra sua Bíblia, prometo não vai abrir mais. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus 6, 26 vai dizer assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês os alimentam. Vocês não têm muito valor do que elas. Se eu sou, se eu fui, se você é criado para expressar Deus aqui na terra, como tem sido a sua fidelidade financeira? Em quem você tem confiado? Basta o Trump taxar lá algumas porcentagens que nós puxamos o freio de mão. Quem tem sido o seu protetor? Quem tem sido o seu provedor? Olha aqui que Mateus escreve. Olha o que Mateus deixa como uma lição de vida para nós. Observe as aves do céu. Elas não acumulam nos seus celeiros, mas a Bíblia ela é enfática e diz assim: contudo o Pai Celestial os alimenta. E vocês não têm mais valor do que uma ave celestial. Irmãos, muitas das vezes nós achamos que nós somos criados realmente para a glória de Deus, mas nós não somos fiéis nem com nós mesmos. Nós conseguimos enganar nós próprios. Eu sou fiel, eu consigo ser fiel. Irmão, deixa eu te contar um breve testemunho. Todos sabem, eu nunca neguei isso. Sou taxista, fui taxista, ainda sou taxista. Comecei a minha carreira com táxi em 2002. Trabalhei no táxi até a pandemia. Mas com o avanço do aplicativo, com o avanço de tanta tecnologia, a categoria de táxi foi diminuindo. Está aqui o Luan, que já trabalha na Uber, alguns irmãos, o André também trabalhou. E na pandemia foi uma fase mais difícil que alguns setores enfrentaram. E eu já ia chegando aos meus 40 e algumas coisas. Falei: Senhor, o que vai ser da minha vida? Samuel pequenininho, Samuel não tinha nem nascido, em 2014 começou, mais ou menos por aí, 2013, 2014. O que vai ser de mim? Não fiz um curso universitário, o que vai ser de mim? E pedi para Deus, falei: Senhor, dê estratégia, eu preciso trabalhar, eu preciso
direção do céu. E continuei trabalhando, e sempre eu orava a Deus sobre esse versículo. Falei: Senhor, me dê estratégia, me dê uma direção do céu. Eu quero servir a sua obra, mas eu quero também ser o meu provedor, ser o provedor da minha casa, ser o protetor da minha casa. E faça desse versículo virar uma revelação sobre a minha vida. E em 2019 eu tive um convite para virar corretor de imóveis. Alguns me acompanharam nessa empreitada. Irmãos, tudo hoje é tecnologia pura. E quando eu me deparei com um notebook, eu sabia ligar e sabia mal desligar. Passei muito fechando. Passei muito, vou dizer para vocês, bullying. Alguém com 40 e alguma coisa tentando mudar de profissão. E todos os dias eu orava esse versículo e falava para eles: se foi Deus que abriu essa porta, Deus vai me sustentar. E continuei um ano. Logo entrou a pandemia. Quem que compra alguma coisa, irmão, na pandemia? Mas acredite, na pandemia foi a época que eu mais prosperei. E comecei a minha carreira de corretor de imóveis em 2019. Foi fácil não, o Juninho me presenteou pela situação financeira com um notebook. Eu comecei a carreira. Com um ano e meio de corretagem, já me formei corretor, porque leva um tempo. Todos os dias eu orava esse versículo e falava: Senhor, as coisas estão tão difíceis, as coisas estão tão complicadas, mas eu sou provedor, eu sou protetor da minha casa, eu vou continuar. E continuei. A pandemia se passou, as coisas o mar começou a se abrir, as coisas começaram a alinhar, mas eu nunca deixei, não importa se eu era discipulador da igreja, se eu era obreiro da igreja, se eu era pastor da igreja, eu nunca deixei de ser fiel à casa do Senhor. 3 anos depois, eu fui já levantado como gerente de uma equipe. O tempo se passou e as coisas avançaram. E agora eu tive um convite nesses últimos dias para trabalhar na maior construtora do Brasil. Não vou dizer o nome dela, que talvez você já saiba. Vou trabalhar no centro de São Paulo, vendendo imóvel de alto padrão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho nada melhor do que você. Talvez eu sou até mais burrinho, até mais piorzinho. Mas tem uma coisa que nós não podemos faltar: é fé. Fé naquele que é o nosso provedor, é o nosso protetor. Eu tenho certeza, irmão, que para onde eu estou indo, eu vou representar os céus naquele lugar. Eu não tenho absoluta dúvida de nada aonde eu estou. E tem um detalhe, e tem outro detalhe. Para você vir comigo, e nós vamos no fechamento dessa mensagem. O gerente me ligou e disse o seguinte: olha, só que lá trabalha aos domingos. E os domingos fecha o plantão às 19 horas. A minha resposta para ele foi a seguinte forma: eu falei: olha, você pode ter um fixo de qualquer valor que você quiser, eu não abro mão dos meus princípios cristãos. Eu sou líder de uma comunidade junto com os meus irmãos, eu não posso trabalhar domingo. Ele falou: é desse que eu quero, com sinceridade. Você vai longe, pode vir comigo. Irmãos, aonde você está? Talvez você acha que Deus não usa você para nada. Deus não se move naquele lugar que você está. Ei, bate no peito e diz assim: ó, eu fui criado para a glória do Senhor. Eu fui criado para expressar os céus sobre a terra. Irmão, quem era eu na fila do pão? E quando eu contei isso para Elis, a minha primeira resposta foi: graças a Deus, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Que Deus me sustente para continuar ministrando na vida de um povo que eu ainda não conheço, de um povo ainda que vai conhecer quem eu sou, mas primeiramente eles vão conhecer qual é o Deus que eu sirvo. Aonde você está plantado, aonde você está estabelecido, as pessoas conhecem qual Deus que você serve, qual Deus que você representa, ou não, eu estou aqui simplesmente porque eu estou aqui. Irmão, presta atenção nisso.
Você foi criado para revelar a glória de Deus. Se nós aqui como ministério não estiver com essas portas abertas, com esses irmãos aqui 3:30 da tarde ensaiando para não expressar a glória de Deus, vamos parar por aqui. Mas a glória de Deus já começou a se manifestar sobre este lugar. Que bom, Mariana, que não tem nada a ver com nós. Que bom, Augusto, não tem nada a ver com nós, porque apenas somos vaso de honra na mão dele. Irmãos, quando o vaso está estabelecido, nós nunca prestamos atenção no vaso, é na planta que está dentro dele. Nós somos apenas um vaso. E aqui Isaías diz assim: que formei. Deus molda para um papel. Formar aqui no hebraico, irmãos, vai dizer assim que é irristar, que é a mesma palavra usada em Jeremias capítulo 18, que fala do oleiro, que fala que o oleiro formava do barro. Deus moldou cada um de nós com uma experiência. Deus está nos moldando a cada dia, te trazendo experiências, muitas das vezes experiências não tão buenas, não tão boa. Ou se você tem acima de 25, 30, 35 anos, casado, pai de filho, mãe de filhos, que você nunca se decepcionou com nada, por favor, não vá embora antes de orar por mim. Antes de se entristecer com nada, não vá embora. Se você está livre, leve, solto, está tudo certo, você é um ponto fora da curva. Porque na nossa vida, irmãos, nós vamos se decepcionar, nós vamos ter feridas, nós vamos às vezes entrar em ambientes que nós vamos perguntar para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Nós vamos participar de situações. Ei, talvez Deus te colocou neste relacionamento simplesmente para curar suas feridas. Você foi criado para revelar a glória dele, e Deus te colocou neste relacionamento simplesmente para te moldar, simplesmente um barro na mão dele sendo moldado. Ferida às vezes sangra, ferida às vezes dói, só que enquanto nós aceitamos ser tratado nessas feridas, eu estou dizendo para Deus assim: Senhor, eu aceito, porque eu fui formado pelo Senhor, eu fui formado para a sua glória. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer algo. Pais, os pais aqui presentes, os filhos, eles se formam a partir, segura essa, os filhos, pais. E se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe, você vai entender. Os filhos são formados através da sua conduta. Ixi, Augusto, me ajuda, eu acho que eles não entenderam. Os filhos, os nossos filhos, eles são formados através das nossas condutas. Se a sua conduta, quando você recebe o seu lerite, que desgraça, que salário é esse? O seu filho está do seu lado simplesmente te escutando. Se você, quando a sua esposa te aborrece, qual a conduta que você está tendo com ela? O seu filho já está te assistindo. Se a sua conduta ela é ao contrário de tudo isso, quando você recebe o salário, você senta com a sua esposa, você recebe o seu ordenado, senta com a sua esposa, senta com o seu filho e diz assim: vamos orar, porque Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor. Você está formando dentro dele alguém amoroso, alguém com paciência, alguém com fé, naquele que nunca falha. Qual é a conduta, irmão, que nós estamos formando? Qual é o barrinho que você está formando dentro do seu lar? Ei, você que trabalha no mundo corporativo, quando começa o burburinho, quem você tem sido? Qual é o barro que você tem formado lá no seu trabalho? Porque nós somos, irmão, nós. Isso não é você, isso é nós. Nós somos tendenciosos a pender para onde a fofoca vai dentro do trabalho. Eu sou vendedor, quem é vendedor aqui sabe, quando não vende tudo está ruim.
Quando as coisas não vai bem, é o patrão que não tomou banho, é o patrão que usa o perfume. Não tem nada a ver com o patrão, tem a ver com a sua conduta. A hora que você entende que você foi estabelecido naquele lugar para fazer a diferença, qual diferença você tem feito com a conduta que você está tendo? E nós queremos que as pessoas se transformam, nós queremos que as pessoas mudam, mas o que precisa mudar é algo que está dentro de nós. A hora que eu entender, eu sou criado para revelar a glória do Senhor. O que eu tenho feito com a minha vida? E aí eu nos dias dos pais, eu falo, será que vai ter uma palavra para o pai? Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. O que eu tenho feito, qual é a conduta que eu tenho tido no meu dia a dia? Agora, irmão, se há feridas dentro de você, se há feridas que você fala, eu fui formado por Deus, mas aqui dentro dói porque eu não consigo apagar o meu passado, eu não consigo apagar o que ficou para trás. Ei, há uma palavra do Senhor hoje para a sua vida: não fuja do processo, não fuja do processo, permita que Deus te corrija, permita que Deus te disciplina. Não adianta, Deus está vindo a palavra de confronto, Deus está vindo com a palavra, não permita que Deus não faça aquilo que Ele veio fazer. Você é pó, e do pó você vai voltar. Você é pó, e é do pó que você vai voltar. Mas no meio do pó existe um processo, e somente governa aquele que aceita o processo. Anote isso: somente governa aquele que aceita o processo. E para encerrar, e nós já vamos encerrar, ele diz assim: eu formei, e agora eu fiz. A responsabilidade, irmãos, é nossa. A responsabilidade, ela não é delegável. Deus apenas, Ele não te moldou, Ele fez, Ele executou a sua obra para um propósito. Então, seu papel não é terceirizar. O seu papel não é você. Eu sei que vai dar problema, mas no final eu não vou pedir perdão. Eu sei que isso vai dar problema, eu sei que isso nos confronta. Mas sabe quando nós terceirizamos? É quando nós mandamos nossos filhos para a escola, nós achamos que é lá que tem que ser educado. É quando nós mandamos os nossos filhos para o culto kids, o culto infantil, nós achamos é lá que ele precisa aprender a palavra. Ué, será que a equipe kids, eu não falo só as irmãs do kids, porque tem irmãos também, mas será que não está aprendendo nada lá? Ei, peraí, segura, Augusto, segura. Deixa eu te perguntar, quando você vai ler a Bíblia, você lê em voz alta, ensinando seu filho a ser apaixonado pela palavra? Não terceirize aquilo que você, pai, aquilo que você, mãe. Ô pastor, avisa o pastor aí que hoje é só dia dos pais. Não, a chuva vem para todos, só entra debaixo da chuva aquele que quer se molhar. Não terceirize, não ache que é a escola que tem que educar o teu filho. Se o teu filho aprender a orar juntamente com você, no Salão Kids, ele vai ser um dos melhores oradores. Se o teu filho for apaixonado por oração, por milagre, por fluir de Deus, esses dias eu estou com um pequeno problema, que eu já declaro sobre a minha vida, que eu já estou curado. Saiu algumas varizes da minha perna, isso é hereditário. Eu fiz uma cirurgia em 2008 de tendão de Aquiles. Minha esposa marcou médico, eu fui. O médico falou: você faz isso. Creio que eu já estou curado em nome de Jesus. Eu cheguei contando isso dentro de casa. E aí o Samuel falou: pai, peraí. Ele se ajoelhou, colocou a mão na minha perna e falou: eu declaro sobre a sua vida que não vai doer nada, do jeitinho dele. Você está curado, Deus é bom. Da forma foi, não foi, Elias? É uma forma infantil. Mas por que ele faz isso? Ele disse: porque ele viu o pai fazendo. Por que ele faz isso? Por que ele tem essas atitudes? Ele não sabe ler tão bem, ele não interpreta a Bíblia. O teólogo tem que ser eu. Mas todos os dias ele me vê socado dentro de uma sala, buscando a glória, buscando a Bíblia, buscando a palavra do Senhor.
só falamos. Coloca para nós aqui na tela. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Para nós voar da cadeira agora. Deuteronômio 6,6 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja no seu coração. 7. Ensine com persistência aos seus filhos. Falem sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho. Irmão, só ensina o caminho quem está no caminho. Nós como família, Elis, nós temos os nossos defeitos, sim ou não? Sim, temos. Agora, se você não tem, jogue a primeira pedra. Mas nós não podemos abrir mão dos princípios. Quais são os princípios, irmãos? Ser honesto, ser transparente um com os outros. Ora junto, busca junto e fala: Samuel, senta aqui porque eu preciso te ensinar alguns princípios. E quando ele estiver na idade certa dele, quando ele estiver já com a idade de entender quem é Jesus sobre a vida dele, e embora ele já entenda, ele já tenha esse entendimento, ele vai decidir qual caminho ele deve seguir. Mas para que eu ensine o caminho, eu preciso estar no caminho. Olha o que diz Deuteronômio: senta com seu filho. E aí nós terceirizamos. Nós achamos que como pai, você como pai, você acha que é enviar o ministério infantil, que lá está tudo resolvido. Ei, invista um tempo de qualidade no seu filho. Invista um tempo a qual o seu filho vai poder olhar para você. Você, mãe, para tudo, aperta o botão, fala: filha, senta aqui, não importa a idade, 3 anos, 4 anos, faça que ele repita a oração. Nós já estamos encerrando. Pois ore pelos seus filhos em voz alta, leia a Bíblia junto com eles. Eu quero encerrar contando uma história esses dias que eu vi. E você não vai achar ela na Bíblia, mas dizia que havia um oleiro. Todo mundo aqui sabe o que é oleiro, né, irmãos? Oleiro, quem não sabe? Oleiro não faz óleo. Oleiro faz vaso. Em uma certa cidade existia um oleiro muito famoso, mas muito famoso. Fazia vasos que seria vendido por muito dinheiro. E ele leva o seu próprio filho para trabalhar com ele. E o seu filho começa também a desenvolver o talento do pai. Começa a aprender com o talento do pai. E já começa a fazer os seus primeiros vasinhos. E quando ele começa a trabalhar na profissão do pai, ele já começa a se sentir. Só que a profissão de oleiro, né, seu Didi, é uma profissão muito antiga. Não é tão fácil assim de aprender. E os vasos dele não ficam tão perfeitos igual do pai. E ele já começa ali a ficar meio desapontado, meio triste. E o pai senta com o filho e explica: filho, deixa eu te explicar uma coisa. Nossa família, aqui na nossa cidade, nós somos muito tradicionais em fazer vaso. Mas os nossos vasos têm uma característica. Nós não fazemos vaso por fazer. Nós fazemos para um propósito. Nós temos uma identidade no vaso que nós fazemos. Então, calma. Você vai entender quando sair os seus primeiros vasos com a sua identidade. Porque isso vai levar um tempo. Isso vai levar até você entender o propósito de cada vaso que você está fazendo. E o filho fazendo vaso, faz vaso, e faz vaso, e faz vaso. E de repente alguns vasos começou a ter um valor monetário. Alguns vasos daquele já começou a ser leiloado. Aí o pai para, fala: filho, vem cá. Agora você já está preparado para entender o que significa o vaso. E explicou a seguinte história para o filho: o vaso, nós não fazemos vaso por fazer, nós fazemos para um propósito. Nunca é sobre o vaso, mas é sobre o que eles vão colocar dentro deste vaso. Não faça vaso para a sua própria glória,
valor que esse vaso tem. Ei, você também é um vaso. Eu também sou um vaso. E nunca é sobre mim, nunca é sobre você. É sobre aquilo muito mais valioso que Deus está colocando dentro de mim, dentro de você. Se algo que está dentro de mim, irmão, não brilhar, e não tem nada a ver comigo, Rafa. Se algo que está dentro do Rafa não for maior do que ele, o vaso dele nunca terá propósito. Ei, se a sua paternidade não for sobre Cristo em você, vale de nada. Ei, mãe, se a sua liderança dentro da sua casa não tiver o propósito que os seus filhos alcançarão lugares que você não vai alcançar, você está formando, você está moldando o vaso a cada dia para um propósito. E este propósito é que Cristo revele quem Ele é através dos seus filhos. Você foi criado para um propósito, e às vezes você, por circunstâncias emocionais, está querendo sair fora do propósito de Deus. Sabe, irmãos, quando desce o samaritano, quando desce o levita, eles estavam indo ali simplesmente para adorar, mas o que acontece? Um samaritano que não poderia entrar dentro de um templo para adorar. Ei, qual é o propósito que nós estamos aqui hoje, nesse dia comemorativo, Dia dos Pais? Por que muitas das vezes você quer desistir, parar, bloquear a caminhada que você tem, por conta do que aconteceu no passado? Agora, quando você entende que você foi feito, você foi criado, você foi estabelecido onde você está, no trabalho que você está, na família que você está, para revelar a glória de Deus. Quantos lares, irmãos, quantos lares hoje não foi um lar de paz, não foi um lar a qual teve harmonia, porque a glória de Deus, o principal, a presença do Senhor não estava estabelecida naquele lugar qual a glória não é do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ei, quando nós subimos nesse altar, se a glória tiver que ser minha, Deus não vai operar, porque para Ele são todas as coisas, dele é a glória, Ele não divide a glória dele com ninguém. O ministério Despertar não tem a ver comigo e com a Elis, não tem a ver com o Rafa, não tem a ver com ninguém, tem a ver com a glória dele fluindo nesse lugar. Eu e você fomos chamados para revelar quem Deus é. Você é chamado, você é chamada para revelar a glória de Deus. Lá na academia que você faz, para, vocês vão entender. Ei, nós estamos em 10 de agosto de 2025. De janeiro até 10 de agosto de 2025. Quantas pessoas você falou do Jesus que você serve? Quantas pessoas se entregaram a Ele no ano de 2025? E aí, nós queremos que a glória dele se manifeste aqui. Não tem nada a ver com o microfone, não tem nada a ver com o teclado, não tem nada a ver com o violão, não
coração. Eu fui formado para revelar a glória do Senhor. Eu fui formado para revelar a glória do Senhor. Eu fui criada para revelar a glória do Senhor. No seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, a glória do Senhor tem sido uma expressão ali. Irmãos, nas suas atitudes, a glória do Senhor tem sido uma expressão ali. Ei, Pai, nos seus aconselhamentos, a glória do Senhor tem sido expressada ali. Você tem noção para aquilo, para quem, para como você foi criado? Para que propósito você foi criado? Eu gostaria que você se colocasse de pé e fizesse essa reflexão. E eu quero te dar 4 pontos. E eu encerro. 4 pontos para a glorificação do Senhor. Aquele que glorifica, repete comigo, obedece. Obedece. Irmãos, não faz sentido nenhum você achar que glorifica o Senhor, mas não é obediente a Ele. O próprio Jesus disse: eu obedeço ao meu Pai. Seja meus imitadores, Paulo disse, porque eu. Ou seja, irmãos, não faz sentido nenhum no meio cristão nós querermos ser representante do céu, não obedecer a Deus. E na sua vida material, na sua vida particular, não faz sentido nenhum você querer honrar o seu pai e não obedecer. Segundo ponto, não faz sentido nenhum você ser criado por Deus para um propósito e não reconhecer quem Ele é. Aquele que glorifica, primeiramente, obedece e depois reconhece. Você reconhece quem Deus é sobre a sua vida. Você reconhece quando nas piores circunstâncias da sua vida, circunstâncias de desemprego, circunstâncias adversas, você reconhece quem Deus é sobre a sua vida. Aquele que glorifica, obedece. Aquele que glorifica, reconhece. Aquele que glorifica, executa as obras do Pai. Irmão, deixa eu te falar algo. Não faz sentido nenhum para mim e para você nós glorificar a Deus, nós reconhecer a Deus, nós obedecer a Deus e não executar as obras do Pai. E as obras do Pai não é sobre, muitas das vezes você dá um nome, o líder do apoio, agora eu quero participar do apoio, agora apoio no próximo domingo, eu quero pro Kids, me dá um violão aí, tá, que agora eu quero fazer parte do louvor. Não é sobre isso, não é sobre isso. Primeiro eu obedeço, depois eu reconheço, depois eu faço as obras do Pai. Mateus capítulo 28, 19 e 20 vai dizer assim: ide e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. Antes mesmo, irmão, de você dar a sua mão aonde está o seu coração, primeiro eu obedeço, depois eu reconheço, depois eu executo. E por último, aquele que glorifica o Pai não faz sentido, ele não dá frutos. Eita, agora deu ruim. Não faz sentido você glorificar o Pai e você, como o Juninho ministrou aqui já tem um Pai Celestial, é desse Pai Celestial que eu vos falo. Não faz sentido, meu irmão, você querer a glória do Senhor, você querer trazer o céu para a terra, primeiramente não obedecer, depois não reconhecer, depois não executar, depois não dar fruto. João capítulo 15, versículo 16 diz assim: vão e dê fruto, e fruto que permaneça. Vão e dê fruto, e os frutos de vocês permaneçam. Hoje é uma noite que nós, irmãos, podemos rasgar o nosso coração e dizer assim: Pai, eis-me aqui, eu quero viver os céus aqui na terra, eu quero viver tudo que o pastor está falando, mas primeiramente me ensina a obedecer, me ensina a reconhecer, me ensina a executar as suas obras.
Mostra para mim qual é a obra que o Senhor quer que eu faça. Mostra para mim o propósito a qual o Senhor quer que eu sirva. E Senhor, os frutos não adianta nada, irmão. Dá fruto, mas perde os frutos. Ei, quantas vezes você reconfigurou e começou do zero? Quantas vezes você apertou o botãozinho e falou assim: agora eu quero começar lá atrás de novo, com 10 anos de caminhada, com 15 anos de caminhada? Porque da mesma forma que dá fruto, da mesma forma que perde o fruto, isso não é bênção, isso não é sucesso para a sua vida. E dê fruto, e fruto que permaneça. Isaías 43, versículo 7 diz que é uma declaração. E nós fomos criados, nós somos chamados a glorificar ao Pai. Nós vamos cantar essa última canção. Eu quero que você faça essa reflexão. Primeiramente, a sua família, você como família, tem glorificado o Senhor. As suas atitudes têm glorificado o Senhor. Ei, para por aqui. A sua rede social, ela tem glorificado ao Senhor, tem glorificado a si próprio. Agora ninguém fala nada. Não precisa falar não, irmão, só tem atitude. A sua rede social tem glorificado a quem? Você está usando a rede social como trampolim para quê? Se ela não tem glorificado o Senhor, ela tem glorificado a quem? Ei, sua família, quem nós temos glorificado com as nossas atitudes? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, deixasse que os ministros de louvor continuem neste mover dentro deste lugar. Ei, pai, ei, mãe, quais as atitudes que nós temos tido? Nós temos glorificado ao Senhor ou não? Nós temos sido representantes, temos sido representantes dos céus aqui ou não? Se não for por Ele, é para quem? A Ele a glória. Você entende que é por Ele e para Ele são todas as coisas?